Oi, gente, Sandra Taralo. Estou aqui hoje mais um dia com uma entrevista da série de entrevistas do canal, né, do YouTube e do Instagram do Secretariado Remoto Especialista. A gente tem esse projeto que se chama Profissionais e Profissões do Futuro, e eu estou entrevistando várias pessoas, entre alunos, profissionais, pessoas que estão trabalhando em home office, pessoas que têm como compartilhar e contribuir com conteúdo para vocês que seguem aqui o canal do Secretariado Remoto Especialista. Hoje eu estou com a Joyce, que é uma aluna minha da Metodista, Joyce Ribeiro Melo, administradora de empresas, formada pela Unifia e pós-graduada em finanças, criadora do Joyce Assistente Virtual. Tudo bem, Joyce? Fala um pouquinho de você. Tudo bem, Sandra? É isso aí, você já deu um resumo, né, de quem é a profissional Joyce. Essa sou eu, tenho 30 anos, sou mãe de um menino de 1 ano e meio, e ele é o motivo de eu ter me tornado uma assistente virtual. Me fala um pouquinho sobre sua experiência profissional. Quando você começou, como é que foi isso? Bom, eu trabalhei como CLT em 3 empresas antes de migrar para o secretariado remoto. Eu comecei, na verdade, como recepcionista em uma clínica aqui na cidade onde eu moro. Daqui, eu ingressei na faculdade, numa cidade vizinha, em Amparo. E nessa mesma cidade eu consegui um emprego numa multinacional. Eu, no segundo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar nessa multinacional. Eu fazia parte administrativa da agropecuária. E lá eu subi de cargo, eu tive minha ascensão. Só que para mim chegou uma hora que foi muito desgastante, porque eu pegava a estrada todo dia. Então, para mim, eu cheguei num ponto que já estava esgotada, eu quase sofri um acidente. E aí eu resolvi mudar. E você E dirigindo? eu dirigia para ir para o trabalho e voltar. E quando eu quase sofri esse acidente foi por descuido, foi quando eu vi que a minha cabeça já não estava mais dando conta daquilo. E aí eu resolvi mudar e resolvi vir trabalhar na mesma cidade onde eu moro. E a minha casa do meu trabalho era 10 minutos. Aí eu consegui um emprego aqui, e aqui eu fui de fato ser secretária. Eu ainda não tinha trabalhado como secretária, e eu era secretária de uma executiva no setor administrativo financeiro, e além do secretariado, eu fazia também a parte financeira, né? E cuidava um pouco de contrato de locação. Essa era a parte onde eu mais ficava ali, que era cobrança, contrato mesmo de locação, a cobrança do aluguel, cobrança de água, energia, todo esse controle era feito por mim. Quando eu engravidei, eu fiquei 5 anos nessa cooperativa, e quando eu engravidei, eu conversei com meu marido e falei para ele que eu sempre quis pelo menos ficar 2 anos cuidando do meu filho, que eu gostaria de estar ao lado dele e curtir, porque eu falava que eu queria ser a mãe, mas eu queria ser a mãe presente. Eu não queria ver o primeiro passo dele através do celular. Eu queria estar presente nesse momento. Como eu falo para as outras mães, porque tem algumas mães que não, que para elas tudo bem, e tá tudo bem. Mas eu não, eu tinha esse sonho, eu tinha essa vontade de estar cuidando, de estar compartilhando esse momento, né? E aí ele falou assim para mim, olha, não tem problema você ficar em casa com ele, mas por que você não vê uma atividade para você fazer que você possa, além de estar junto com ele, não parar de trabalhar, porque você gosta tanto do que você faz. E realmente eu tenho paixão pelo secretariado, eu tenho paixão em ajudar. Eu falei, não, eu vou procurar alguma coisa. Foi aí que eu encontrei você. Eu pesquisei pela internet, aí eu vi sobre o curso do secretariado remoto que eu não fazia ideia que existia.
E aí eu estudei um pouco sobre isso, li muito na internet e falei, é isso. Eu vou continuar fazendo o que eu faço hoje, mas eu vou fazer de casa cuidando do meu filho. Encontrei. Encontrei. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Peraí. Pronto. Porque tá batendo a luz ali atrás. Pronto. Mas aí você encontrou o secretariado remoto, você fez uma pesquisa, né, em cima disso para saber se isso realmente era uma coisa que se encaixava no seu perfil, se você saberia fazer, e o que você achou assim dos principais pontos? Primeiro assim, isso aqui super se encaixa com aquilo que eu gosto, eu sei fazer, e isso aqui eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Como que foi assim os prós e os contras nesse primeiro momento? O que eu falo que os prós, vou começar pelos contras. O que na minha cidade, é uma cidade muito pequena, de 22 mil habitantes. E aqui o pessoal ainda não conhece o secretariado remoto. Agora, infelizmente, teve que vir a pandemia para o pessoal entender o que é o home office. Então, não tinha essa noção de home office, não tinha essa noção do que é o secretariado remoto. O que você faz? Tanto é que agora, com a pandemia, eu tenho muito mais procura. Então, para mim, esse foi os contras de como eu ia divulgar o meu trabalho aqui. Aí o que eu pensei? Eu não preciso divulgar aqui para minha cidade. Eu posso, como secretariado remoto, servir vários locais, não só Brasil, né? Mundo. Aí foi onde eu falei, não, é isso, mas eu quero divulgar para minha cidade, eu quero que o pessoal saiba o que é o secretariado remoto e quais são as possibilidades, né? Então, eu faço o meu trabalho e também tento divulgar isso aqui, E o que que você porque eu pensou em sei que porque eu eu sei, sei que eu posso ajudar os empresários, os microempreendedores aqui. Que hoje eu sei como é a correria do empresário, como é a correria do microempreendedor, né? E a gente, nós, secretárias remotas, podemos, nossa, ajudar muito, muito. muito. E o que que foi o primeiro a favor que você falou, não, isso aqui para mim, tô dentro. O que que foi o primeiro assim que você falou? Foi assim, ó, tanto é que já mudou essa ideia, mas no começo foi assim, o, os advogados, as imobiliárias, eles precisam dos contratos. E eu tenho isso. Eu sei fazer isso. Eu falei, então aqui eu posso, aqui eu sei que eu vou conseguir e que eu vou ajudar. E quando eu fiz o curso com você, que eu descobri todas as ferramentas que eu poderia estar usando. Aí eu falei assim, é agora, é assim que eu vou trabalhar, agora eu sei por onde começar. Eu acho que esse foi o ponto-chave. Você sabe que eu falo, inclusive em palestras eu já falei, acho que você já deve ter ouvido falar, eu falar isso, falo no meio da minha família, dos meus amigos, que talvez você seja a aluna que eu tenho, que mais eu vi com motivação para realmente começar a fazer acontecer. Primeiro porque eu acho que é Bernardo, né? É, o Isso. Bernardo, acho que ele realmente é o maior incentivador para que você faça isso. Então você tinha, e eu acredito muito nisso. Do que eu estudei lá no começo, quando você tem uma motivação forte, forte o suficiente para te fazer acordar cedo, a estudar, passar perrengue sozinha, a tentar se virar, ficar horas e horas tentando. E você tem que ter uma motivação muito forte. Se você não tiver uma motivação muito forte, você abandona. Eu digo que a minha motivação muito forte foi a questão do que eu já comentei, inclusive em sala de aula, foi a questão do assédio moral que eu sofri. E quando eu me vi sem trabalho, eu falei: caramba, eu vou ter que voltar a trabalhar, vou ter que arranjar um outro chefe. Eu não quero mais ter chefe, eu quero ser o meu próprio chefe. Então, eu acho que
a minha questão de repente, não querer trabalhar para outra pessoa, como, né, um chefe, um empregado, a sua motivação com um filho pequeno, ver ele crescer, estar perto dele, acho que são motivações muito grandes. Você também percebe isso, que é a sua maior motivação mesmo? Sim, sim, percebo. É nítido. É por ele. Eu falo que é por ele. De manhã eu acordo às 4 da manhã, porque eu sei que a hora que ele acordar eu tenho que dar conta dele. Então eu falo que a minha rotina como mãe, eu tive que me adequar e eu tive que encaixar o meu trabalho junto com a rotina dele, né? E eu falo sempre que ele é a minha maior motivação, com certeza. E como que é a rotina de uma mãe de primeira viagem com um bebê pequeno? Como que é essa rotina? Como é que você se organizou no dia a dia para ter tempo para ele, para ter tempo para casa e para o trabalho? Olha, confesso que no começo não foi nada fácil. Até eu conseguir, porque para mim era tudo novo, tanto o secretariado remoto quanto ser mãe. Então, no começo eu passei uns perrengues, mas depois eu consegui adequar a minha agenda. Hoje eu concilio ele e o meu trabalho. Na segunda e na terça-feira, eu deixo ele com as duas vozes. Então, segunda-feira fica com uma, na terça-feira fica com outra. Então, eu tenho esses 2 dias para ralar. E eu acordo às 4 da manhã. Nossa. Então, minha rotina começa a esse horário. Quando ele acorda, eu já fiz boa parte do meu trabalho. Então, eu consigo conciliar com ele. Na quarta, quinta e sexta, é a mesma coisa. Eu faço o que eu tenho que fazer, minha demanda, até o horário que ele acorda. E depois, quando ele tira um cochilo após o almoço, eu ainda consigo fazer alguma coisa. Mas agora ele está com 1 ano e 6 meses, ele requer muita atenção. E ele quer atenção, ele pega na mão e ele leva. Então foi isso que eu fiz, a minha rotina. Eu sei que eu quero dar conta do meu trabalho e eu preciso dar conta e eu quero cuidar do meu filho. Então eu tive que me adequar. Eu acordo às 4 da manhã, eu faço o que eu tenho que fazer até às 9, 10 horas e depois eu fico com ele até o horário dele dormir novamente. É, mas Então também eu consegui. eu acho que são fases também, né? É, você já teve uma fase dele Sim. bebezinho, que você tinha que ficar grudado com ele o tempo todo, depois uma Uhum. fase onde ele estava um pouco mais distante, porque ele ficava mais dormindo, mais quietinho, agora ele anda. Então Sim. vai mudando essa fase e você vai se Sim. adequando Mas em vai se relação. adequando. Sim, e a demanda antes era menor, agora é maior e a gente consegue entregar tudo no prazo, consegue. A gente vai se adequando, pedindo ajuda de um aqui, ajuda de outro Vai ali. se virar, até ele vai entender, vai chegar uma hora que ele vai entender, falar, Sim, mamãe tá trabalhando, agora eu não posso. trabalhando. É isso mesmo. Ele vai começar a entender e eu acho que ele vai te ajudar nesse sentido de você entender ele e ele te entender também na questão do trabalho. E como que você E é faz? mais difícil agora também, Sandra, desculpa, é mais Imagina. difícil agora também porque por conta da pandemia e ele não tá na escolinha. Ah, Porque é? se ele tivesse na escolinha, eu teria o dia todo tranquilo para mim fazer, né, as Entendi. coisas. Já era uma programação sua também, ele ir para a escolinha Sim, e você ficar em casa fazendo o seu trabalho. sim, sim. Até ele já tá matriculado na escolinha, mas quando ele foi começar a escolinha veio a pandemia. Ah, essa pandemia. Meu Deus, quando que isso vai acabar? Meu Deus do céu. Dizem que no começo do ano que vem. Então vamos ficar todos pensando, né, de forma Ah, positiva para acabar se isso logo. quiser. E assim, você escolheu uma área só ou você foi atrás de pessoas que já te conheciam? Como que foi essa questão do primeiro cliente? Como que tá assim, de um modo geral? Sim, eu escolhi uma área, sim, no começo. Eu defini que eu ia fazer financeiro. Foram surgindo outras demandas e eu fui atendendo essas outras demandas. Hoje eu estou com o leque aberto. Eu faço um pouco de cada trabalho para cada cliente.
Então, eu faço um pouco de web design, eu faço um pouco de área financeira, eu faço um pouco de comercial. Tenho empresa que tem 2 ou 3 serviços diferentes, tem empresa que é um serviço apenas. Então, agora eu não tenho um Uma trabalho área, definido, não tenho uma área só. entendi. Hoje eu estou cuidando um pouquinho de. Você pode se colocar como assessora mesmo. Você está assessorando nas demandas que Sim, estão ali te seguindo. E para você foi difícil passar do primeiro para o segundo? Como é que foi isso? Foi natural? eu, eu acho que o primeiro foi mais difícil. Conseguir o primeiro cliente foi mais difícil, porque as pessoas não conheciam o trabalho. Depois que você consegue o primeiro cliente, um vai indicando para o outro. É. É incrível, é incrível. Se você fizer um bom trabalho com o primeiro cliente, você vai ter procura de outros clientes. Isso é fato. E tem indicação também de outras profissionais, tem indicação dos profissionais que trabalharam comigo. Ah, Eles às vezes acabam indicando para outras pessoas. Então, mas o começo, o primeiro cliente foi complicado. eu vejo as meninas, né, nessa questão do primeiro cliente, principalmente uma coisa que eu particularmente não indico, que é a questão de ir para a internet para procurar cliente. Eu acho um pouco mais difícil, complicado. As pessoas não são assim de você poder confiar completamente, porque às vezes pode não ser cliente, pode ser fake, e a pessoa pode pedir Nossa, um. vários. O que mais tem? Você também, Joyce? Muito, muito, muito. Aí a gente perde tempo, um tempo, sabe, para tentar atender, falar. Aí na hora que você chega numa coisa mais séria de tentar marcar uma reunião, a pessoa não quer. Então aí você começa a Sim. entender. Então, assim, é complicado. Eu acho que seria mais fácil, de repente, né? Você quer saber? Entra em contato e pergunta, né? Olha, e aí, como é que faz? Tem alguma coisa que eu possa fazer para começar? Acho mais fácil do que É tentar se bonito, fazer. né, Sandra? É mais bonito, eu acho. É mais bonito você falar assim: olha, eu tô começando na área agora, eu queria tirar algumas dúvidas. Será que você pode me ajudar? Eu Exato, acho que é mais bonito, é mais honesto, né? é verdade. Enfim, É porque, assim, na verdade, a pessoa talvez não se dê conta de que você está perdendo um tempo com todo um mecanismo que você aprendeu ou que você fez da conta própria ou que você aprendeu para fazer um primeiro atendimento. E eu acho que o sim, primeiro atendimento, desde o primeiro contato, ou via WhatsApp, ou telefone, ou rede social, que seja, eu acho que é o principal. E ali você toma todo um cuidado. Então, quando você faz isso para uma pessoa que não é cliente, ai, assim, é triste, porque primeiro que você fez certinho, bonitinho, tal, outra porque você fez com cuidado, você colocou toda a sua informação ali para tentar fazer. Então, mas enfim, quem sabe uma hora isso passa, mas se a gente, eu não sei você, mas a minha experiência de um dos meus primeiros empregos que eu tive na vida era uma locadora de vídeo. Nem tem isso mais. Mas eu lembro que o meu chefe pedia para a gente ligar na outra locadora do bairro para saber se ia ter alguma promoção. Olha o absurdo. Então, assim, se você imaginar de que desde que o mundo é mundo as pessoas fazem isso, então, paciência. Mas sim. a gente toma todo cuidado, obviamente, com esse primeiro cliente. E assim, na questão de conhecimentos a mais, como que você tem feito para agregar mais a questão de mais conhecimento para dentro da sua profissão? Você está sentindo essa necessidade, está precisando? Como é que é? Sim, sim, eu acho que a gente tem que se atualizar o tempo todo, principalmente em questão de ferramentas, e a tecnologia hoje muda a cada segundo, né? Então eu Sim, acho que isso é o que a gente tem que estudar, é o que a gente não pode deixar passar, tem que estar ligado no que vem de inovação, que pode ajudar muito também a gente, não só o nosso cliente, mas o nosso trabalho no dia a dia, né? Pode facilitar. sim. Então, eu
tenho deixado um tempinho também para mim dar uma estudada, para mim pesquisar alguma coisa nova. É Tenho feito importante. isso. É importante, ferramenta lançada sempre, a gente vê que novas profissões, novos grupos, né? A questão de tudo que vem acontecendo, mesmo com a questão da pandemia, a gente vê que algumas profissões, algumas áreas têm inovado, têm pensado na questão de como que vai ser a partir de 2021, então a gente tem que estar ligado sim. E como que foi na questão? Eu ouvi muito isso, então eu gosto de perguntar. Como é que foi na questão de que quando começou a pandemia e todo mundo foi trabalhar em home office, as pessoas para você, ué, Joyce, você já sabia? Eu ouvi isso, mas Sandra, você já sabia? Como é que pode? Você, como que é que eu ouvi outro dia? Você é uma visionária. Falei, gente, já era uma questão natural de Sim, algumas profissões, algumas empresas tentarem levar, principalmente por causa do baixo custo, mas por conta de saúde não era previsível nesse momento. Como que foi o sim. pessoal em volta aí? Sim, o meu marido, ele até acreditou muito mais nessa profissão do que eu, para ser bem sincera. E desde o começo ele sempre falou para mim, ele falou assim, isso é uma profissão do futuro. Eu acredito muito nisso, ele falava para mim. Falava, gente, eu acho que esse cara tá ficando louco, já na hora que eu falava. E eu falava assim, será que ele tá tão motivado assim? Eu pensava, né? Será que ele não quer Mas que eu Sandra, saia de casa? ele sempre falou para mim assim, ó. E ele fala, olha, eu não falei para você, eu te disse que era. E é o que o pessoal tá buscando hoje. É Sim, o que o pessoal quer, que as empresas precisam. Agora as empresas conseguem ver e conseguem valorizar o nosso trabalho, né? sim. Porque eu falo que é muito gasto que eles têm e eles não precisam disso, né? O gasto do transporte do funcionário, o gasto da energia do escritório, é o gasto da Alimentação, é às assim, vezes, tudo, né? alimentação, Fora tudo. o funcionário que pega ônibus, metrô, não sei o quê, e chega cansado, às vezes estressado, molhado de uma chuva, morrendo de calor por Sim, causa do sol. Então, assim, é realmente, eu não digo para todo mundo, óbvio, a gente sabe que tem profissões que não vão, assim, né, no estalar de dedos, mas eu é, acho que é bem interessante. Eu vi, por exemplo, na minha turma, que já estava um pouco mais habituada com a questão do home office, quando começaram a ouvir na televisão, home office, home office, home office, eu ficava só olhando para a cara deles. Falei, deixa eu olhar para a cara deles para ver. Aí eles olhavam assim, nossa, olha, tá todo mundo trabalhando em casa. Eu falei, agora. Então, assim, realmente eu acho que ajudou bastante, principalmente bastante. para nós que já estávamos nesse processo, o entendimento de quem entrou. É claro que eu também brinco falando, tem gente que fala assim, eu não gostei de trabalhar em home office. Eu falei, gente, vocês não estão trabalhando em home office, vocês foram jogados no home office. É É, diferente, mas eu acho que o conceito num todo, principalmente para as empresas, para os diretores, gestores, enfim, entender que a gente, mesmo de casa, a gente consegue fazer as coisas com maestria, com excelência. Acho que é bem isso, né? sim, sim, é isso mesmo. E as É. pessoas mais velhas olham e olham e veem, nossa, isso dá certo, porque há uma objeção, né, Sim, muito grande dessas pessoas. Os seus tá, pais também, agora seus sogros, como é que foi? então, às vezes a família ouve, né? Às vezes passando no jornal alguma coisa e fala do. Porque agora é o assunto do momento, o home office, né? Aí fala alguma coisa, ele fala: Ah lá só, isso que você faz. Não é? Como que você vê aí o futuro do seu filho? Como que você acha que assim, na ilusão, né, num tentar imaginar o futuro do trabalho, das profissões, como que você imagina o dele, assim? Ele vai querer trabalhar igual a mãe e o pai dele, porque o pai dele também, né, faz maior parte do trabalho em casa. E ele vê nós dois trabalhando o tempo todo, na frente do computador o tempo todo.
Eu acredito que o futuro dele vai ser esse. Ele vai falar assim: não, meu pai com a minha mãe sempre trabalhou em casa, por que que eu vou precisar sair para mim trabalhar? Que coisa, né? Assim, na minha casa também todo mundo é empreendedor, né? Eu trabalhei CLT Uhum. muito tempo, mas o meu pai é empreendedor, minha mãe é empreendedor, meu irmão é empreendedor, minha cunhada é É, empreendedora. Então, assim, e os pais do Denis também, né? A mãe foi professora, já aposentada, mas o pai era um empreendedor também. É engraçado, né? Depois você se vê, você fala assim, gente, por que eu saí? Fui lá, saí, aí eu voltei, porque assim, você fica imaginando, né? E havia também, mesmo que antigamente, essa coisa do empreendedor, empreendedor é só um bico, é uma coisa, né, sim. só transitória, daqui a pouco ele vai arranjar alguma coisa para fazer. E hoje não é assim, é uma forma de Uhum. trabalho, um estilo, né? Seja ele se for em home office ou com uma, sei lá, uma loja, alguma coisa, o empreendedor hoje é visto de uma outra forma, né? É, no começo eu ouvia muito isso. Nossa, mas você logo vai arrumar um emprego. Gente, eu não quero arrumar um Já emprego. tenho um. Eu cuido do meu negócio, né? Mas no começo foi isso que eu ouvi. Nossa, você vai sair do seu emprego para ficar em casa, trabalhar de casa? Será que isso vai dar certo? E agora, com essa questão da pandemia, que isso está muito aberto para todo mundo, eu acho que para nós, nossa, foi maravilhoso. Mas É eu, difícil você falar isso se tratando de uma pandemia, mas o sim, retorno para nós realmente foi. Eu acho que passaram a olhar para o profissional home office de uma maneira diferente. sim. Assim, o que eu vejo, por exemplo, primeiro, as mulheres, elas sempre olham para essa questão, porque a mulher que trabalha o dia inteiro fora de casa, quando ela está em casa, ela não está parada descansando, ela está fazendo alguma coisa. Tá arrumando, tá lavando, tá indo comprar alguma coisa. Então, assim, quando você olha para essas mulheres com um pouco mais de idade, elas veem que a gente fica em casa, que a gente tem tempo para fazer comida, tempo para lavar roupa, tempo para fazer isso e tempo para trabalhar, elas ficam um pouco confusas. Falam assim: como eu não fiz isso? Eu já vi isso. Uma pessoa falou assim: nossa, mas quando, Uhum. quando eu estava em casa, eu nunca tinha tempo para fazer outra coisa. Ou eu estava cuidando da casa e pensa. Então, assim, para elas é um pouco mais difícil de pensar nesse sentido. Mas é uma objeção também que o pessoal vai vendo que dá certo, dá para fazer. Uma outra questão na questão do que você falou, até esqueci, caramba. Você falou agora, eu ia falar, esqueci. Olha, qual foi a última frase que você falou? Você estava falando do. Que as pessoas passaram a olhar para o home office de uma maneira diferente. Então, essa é uma outra questão. A gente vê, por exemplo, nos países como da Europa e dos Estados Unidos, as pessoas falam: vamos ficar em casa. Tá bom, vamos ficar em casa. Sentei na minha, porque você já vê as casas americanas que já tem o escritório, né? Já tem um lugarzinho ali separado, uma biblioteca. A gente vê muito isso em filme, né? A gente vê que já tem ali aquela questão de um espaço de Uma trabalho estrutura. em casa. Agora, já Uhum. em países como o Brasil, por exemplo, é muito, muito difícil a pessoa fala assim, não, está em casa, está trabalhando, está no computador e está trabalhando, né? Então, é engraçado, é o que você falou também. Se a gente tiver que tirar alguma coisa boa da pandemia, acho que é essa questão de que talvez muitas pessoas e muitas empresas começaram a olhar para esse profissional, né? Que é um Sim. empreendedor que está em home office, está fazendo as coisas dessa forma. Na própria empresa de algumas pessoas próximas, as empresas já estão dando a opção, já me falaram assim: olha, nós estamos começando a querer voltar. Quem não quiser voltar pode continuar em casa. Falei, nossa, é assim mesmo, gente? Mudou dessa forma? Mudou, Sandra. Eu recebi o e-mail falando: se você quiser ficar na sua casa, você pode ficar. Quando você se sentir confortável, você volta. Então, assim,
o trabalho está indo bem, o resultado está indo ótimo, a demanda está sendo entregue, não tem nenhum problema de onde você está trabalhando. Se é aqui ou se é lá, não tem problema, né? Uhum. Então, eu acho isso muito, muito interessante. A questão, que nem você falou, do seu dia é você ter essa organização conforme a demanda do Bernardo. As pessoas estão te vendo como uma profissional dona de uma empresa, isso é muito legal. Você está aí também se colocando de uma forma de assessoria com vários tipos de demanda diferente, mas qual que é a sua projeção para daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos? O que, que você imagina na sua cabeça? Bom, na minha cabeça, daqui uns 5 anos, eu quero já ter mais profissionais trabalhando comigo para atender mais clientes. E eu penso em, em ter áreas específicas, sabe? Ter uma pessoa ou duas responsável por um financeiro, duas ou três pelo comercial. E quero atender toda a demanda, mas com cada profissional em sua área. Você ter uma equipe com vários profissionais Uma equipe. especializados, dedicados em várias Isso. coisas específicas. E você Uhum. acha que isso, assim, tem uma projeção de 5, mas a gente sabe que tudo traz um pouco mais para frente, pode acontecer mais rapidamente Sim, possível. É interessante isso, porque você ter uma equipe estruturada para te ajudar em algumas questões pode ampliar o seu negócio de uma forma sim. maior e você ter uma visão ainda maior do mercado que você quer atingir, porque aí depois você pode ter até uma Uhum. área específica, né? Você, Sim. você acha que isso é viável Eu- na questão de que ser amplo ou você gostaria de ter uma área específica para trabalhar? Não, na verdade, eu gostaria de ter as pessoas fazendo, atendendo várias demandas, e eu gostaria de entrar para a área de treinamentos. Ah, muito bom, Joyce. É bom isso, porque aí você consegue ter uma parte grande ali trabalhando em vários processos diferentes e você consegue gerenciar Uhum. de alguma forma isso e ir para Sim. uma área mais específica na área de treinamento. Seria muito, muito, muito bom. Você tem feito Isso é parceria? para o futuro. Não, é claro, mas se a gente não começa a planejar ou nem se for sonhar a questão de futuro, Sim. como é que fica, né? A gente tem que ter objetivo Aham. também. Se o Sim. Bernardo é o seu, a sua motivação atual, você tem que ter sonhos para um futuro próximo, né? Senão a gente Sim, sim. não caminha. E você tem feito parcerias de trabalho com outras meninas? Como que é feito isso? Sim, na verdade eu fiz quando a gente saiu do curso, eu fiz com as duas meninas da Marum, parceria, e a gente acabava fazendo tipo, elas fechavam alguma coisa e passavam para mim e eu fazia o trabalho. Ou eu fazia a parte comercial de mandar a proposta com o cliente e tal. Primeiro Então eu contato. tenho essa ligação, isso, esse primeiro contato, eu tenho essa ligação com elas, mas por enquanto, até o momento, é só. Aí eu tenho parcerias de outras áreas, né? Não do secretariado. Não, muito importante. Primeiro, legal o fato de a gente fez uns grupos, para quem está ouvindo e não sabe, a gente fez no final do curso, a gente fez uma apresentação e alguns grupos fizeram a apresentação. Eu sei que tem algumas meninas que têm contato até hoje, que trocam informações, que fazem trabalhos juntos, então isso é bem importante. Você está falando, eu acho que é a Tatiana e a Rosângela, da Marum, né? Isso mesmo. Então, assim, é interessante, mesmo que você faça esse primeiro contato, é interessante porque de alguma forma você faz parte do projeto e mesmo essas parcerias com outras pessoas de outras áreas também agrega no seu trabalho, sempre agrega, Sim, né? com certeza. É importante porque quando você junta até as indicações, pode vir, de repente, ela consegue uma indicação que fica com você, ou vice-versa, né? Por conta da Uhum. habilidade, do tempo, terceirizar, quarteirizar trabalho é muito importante. Joyce, me diz, o que que você falaria para as meninas em relação ao secretariado remoto, ao que você está vivendo nesse momento?
ao futuro do secretariado remoto? O que você diria de um modo geral? Bom, para quem está começando na área, eu diria antes de começar, antes de se entregar, pesquise, estude muito, veja se realmente essa é a paixão, porque eu falo que todo trabalho bem feito tem que ser uma paixão. Eu amo o que eu faço e por isso luto todos os dias para conseguir que a nossa carreira cresça e que seja reconhecido. Mas se você não gostar daquilo que você faz, não comece, que não vai dar certo. Não comece, porque não vai dar certo. E o secretariado remoto tende, a gente está vendo, né? Como a gente já conversou, a gente está vendo que isso vem crescendo, é uma área que realmente tem muito a crescer, tem muito a ajudar as pessoas, e é isso que é o nosso lema, né? Ajudar. O servir, o ajudar. Então, se você realmente gosta dessa área, se você realmente gosta de estudar, vá em frente. Mas estude antes de começar, porque o que a gente vê por aí não é brincadeira. Tem umas coisas bem. Enfim, tem umas pessoas que entram sem muita estrutura, sem muito conhecimento, é, acabam baixando o valor, fazendo algumas coisas não muito legais. Então, assim, estude. Acho Sim, que hoje, no modo geral, para todas as profissões, não tem mais essa de fez um curso, fez faculdade e parou. Não, a gente vai estar em constante estudo. Quem não gosta, quem não está afim, vai acabar tendo muitos problemas. Mas é isso, gente. Obrigado, Joyce. Muito obrigado por sua imagina, eu que participação. agradeço, Sandra. É sempre bom falar com a Joyce, porque eu falei, ela tem ótimas motivações, eu acho muito legal. E a gente volta com novas entrevistas. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, gente, um beijo.